Isso é de se fazer reconhecer, né? É como o Michel falou. A, a Ana Cristina está perguntando aqui, né? Qual seria a necessidade do perispírito manter a forma humana? Porque o reconhecimento pela aparência não é reconhecimento de outra forma. Qual outra forma seria, né? Aí que é o difícil. Dá para a gente constatar a identidade do espírito pela comunicação dele, dos pensamentos dele, através da psicografia ou da psicofonia, né? Da mesma maneira que aqui entre os homens, quando a gente liga para o telefone de alguém, da nossa mãe, nosso pai, sei lá, a gente reconhece a identidade da pessoa, desconsiderando aí o tom da voz, né, o timbre da voz, a gente reconhece pelos pensamentos que ela comunica. Mas a gente não pode esquecer que além da psicografia e da psicofonia, existem os médiums videntes. O médium vidente, ele vê. Então ele vê, e aí ele é um fenômeno da natureza, né? É um fenômeno da natureza. O espírito aparece, o médium vê, e a maneira como o espírito aparece é com a aparência que ele teve na última vida, ou a aparência que ele vai se fazer reconhecido mais facilmente por aquele grupo, né? O filósofo aparece com livros, sei lá, o médico aparece com estetoscópio, o artista aparece com violino. Mas não é porque tem um violino, um livro, um estetoscópio espirituais, né? Só porque ele forma aquela aparência momentaneamente, especificamente para aquela aparição, né? E aí o médium vê. É o relato do médium, né? Por que o reconhecimento pela aparência? É a lei da natureza. A natureza funciona assim, né? O médium relata, ele fala, eu estou vendo, e aí a gente tenta compreender o fenômeno assim. Agora, de novo, né? Como o mecanismo de transformação do perispírito naquela aparência X ou Y, o mecanismo a gente não sabe. A gente sabe que o espírito usa a vontade, com a vontade ele age e modifica a aparência do perispírito e toma uma forma ou outra. Agora, exatamente o mecanismo, eu acho que a gente não conhece, né? Não sei se a gente conseguiu responder bem a Ana, mas é o que eu, pelo menos, poderia falar sobre esse tema. Hein, José? De novo, eu vou insistir um pouco mais nisso, porque como a gente já está no segundo ano de estudo, tem alguns pontos que a gente precisa insistir. De novo, é o que a gente tem dito aí nos últimos estudos. Muito cuidado com as conclusões. É isso que eu estou dizendo que a gente viciou com os espíritos do movimento espírita. Veja, quando a gente faz uma afirmação, quando eu afirmo algo, eu tenho que ter muito cuidado com as deduções que eu faço a partir daquela afirmação. Então, quando eu estou lendo um texto, eu tenho que ler aquele texto e ter cuidado com as deduções. Porque não necessariamente uma afirmação vai corresponder a todas as deduções que são feitas. Então, por exemplo, o perispírito, ele se modifica conforme o pensamento do espírito, ele toma formas diferentes e a gente pode reconhecer um espírito pela aparência. Já, por exemplo, digamos que Allan Kardec queira aparecer para nós. Ele vai tomar a forma de Allan Kardec, a forma que a gente conheceu como Allan Kardec. Mas muito cuidado, não se está dizendo com isso que só a aparência é que determina o reconhecimento, que não tem outra forma. De novo, cuidado, isso não foi dito. Então é evidente que os espíritos se reconhecem pelo pensamento. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Só que o fluido, aí entra o conjunto do que Kardec vai descobrir. O fluido do perispírito, ele é suscetível ao pensamento. É que a gente aprendeu a pensar o perispírito muito semelhante ao corpo físico. E esse é o nosso erro. O perispírito, ele se modifica automaticamente com o pensamento do espírito. Ele é suscetível ao pensamento do espírito.
Ele não é algo congelado, vou usar o termo congelado, por favor. Ele não é engessado, duro, como é o nosso. Por exemplo, a gente está aqui no corpo encarnado. O nosso corpo não fica mudando de forma conforme mudam os meus pensamentos. Eu não, a gente é estática a nossa forma. O perispírito não. Kardec vai dizer que é uma coisa automática. Ao o espírito lembrar de uma encarnação tal, ao lembrar, olha, o pensamento lembra daquela encarnação e a forma perispiritual já toma aquele formato daquela encarnação. Mas é claro que os espíritos se reconhecem diretamente pelo pensamento, os espíritos leem os pensamentos. Só que às vezes o espírito ele quer chamar atenção para algum ponto e ele pode, pelo uso da vontade, pensamento, tomar algum formato específico para chamar atenção. Então, o fluido ele não é algo assim, ó, por exemplo, eu pego esse celular aqui e deixo ele em cima da mesa e viajo para o Japão e deixo esse celular aqui em cima da mesa. Esse celular vai continuar sendo esse celular aqui em cima da mesa. Ele tem uma independência do meu pensamento. O pensamento no mundo espiritual não é assim. Então eu não crio alguma coisa através dos fluidos e aquilo fica como um objeto para uso de todos. Eu crio um objeto e eu dou esse objeto para o José usar no mundo espiritual. Não é assim. Ela só, ela só se mantém enquanto o espírito está com pensamentos nisso. Aliás, esse é um dos argumentos contra as colônias e cidades espirituais. Eu teria que ter um espírito que ficasse o tempo inteiro pensando na colônia. Se ele por algum momento mudasse o pensamento, desaparecia a casa. Imagina, eu estou lá na minha casa, no mundo espiritual, e aí o espírito superior tomar conta da minha colônia, ele pega e pensa outra coisa, some a minha casa, some a cidade inteira. Eu teria que ter o espírito pensando uma coisa só, o que vai contra a lei do progresso. Um espírito pensar numa coisa só, a gente não pensa numa coisa só, imagina um espírito superior. Então, por isso que Kardec, a gente está falando aqui muito do fluido, embora não seja o tema central, porque Kardec tem um capítulo na Gênese sobre isso, né? E quando essa obra foi escrita, essa que a gente está estudando agora, não existia a Gênese ainda. Ele não tinha terminado a teoria dos fluidos ainda. Mas a gente não pode pensar a matéria, o fluido, o perispírito, como a gente pensa o nosso corpo ou a matéria daqui. A gente não pode, por isso que é bem diferente. Por isso que é difícil de imaginar. É difícil de imaginar como é que é. O que a gente tem são as informações conforme o contexto. Por exemplo, a gente usou esse exemplo que em nenhum momento a gente disse que era o único. O espírito ele toma uma forma e eu posso reconhecer ele pela forma. Mas é claro que não é só assim, porque senão qualquer espírito poderia tomar a forma do outro e enganar. Imagina, eu poderia tomar a forma de Allan Kardec e me passar por Kardec no mundo espiritual? Óbvio que não, porque os espíritos leem o pensamento. Percebe? Então, por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está sendo. Eu diria o seguinte: quando a gente vai estudar ciência, a gente tem que dar uma freada na imaginação. Às vezes, quando a gente está estudando os princípios dessa ciência, porque eu não posso ficar levando ao nível da imaginação as deduções daquilo que eu falei. Porque senão eu saio do trilho e não compreendo a ideia. Então a gente não tem 100%, a gente não tem 100% da ideia de como que é o mundo espiritual. A gente não tem. A gente tem informações conforme o tipo de fenômeno, o tipo de acontecimento, o tipo de contexto. E aí a gente vai tirando conclusões disso. Agora, eu não tenho todas as informações do mundo espiritual. Por quê? Por causa do limite da linguagem. Então, muito cuidado. Por isso que eu insisti nessa questão.
Eu acho que a gente respondeu bem essa questão da aparência dos espíritos.